Opa, gente, bom, vou fazer essa questão aqui com vocês. E vamos lá. Essa questão é uma questão que, de fato, ela envolve um raciocínio muito interessante. Tentei fazer ela de duas maneiras e aí depois saiu. Primeiro tu tem que tentar desenhar a figura pra entender o que tá acontecendo. Pra mim, isso eu acho que é o principal de toda a questão de física que eu travo, é porque eu não tô entendendo a figura, né? E como aqui ela te obriga a tu desenhar a figura, muitas vezes isso daí vai fazer aí faz um bem pro cérebro. Opa. Faz um bem pro cérebro. Vou botar mais ou menos assim. Não sei se tá pegando o som aqui de fora, mas eu moro perto de uma creche. Então, na verdade, eu moro na frente de uma creche. Então, agora as crianças estão ali brincando e tendo aula de inglês do lado de fora. Enfim, aí vamos lá, né? Uma prancha homogênea de comprimento L e peso P. Ok, eu vou começar desenhando essa prancha aqui. Só não gostei disso aqui, ó. Uma prancha mais adequada seria desse tamanho, né? Então, e peso P. O que isso significa? Significa que ela vai estar fazendo uma força, ela vai estar sendo atraída para o centro da Terra com um peso P. Só que eu não sei se vai ser no centro geométrico dela. E como, na verdade eu sei sim, né? Porque ela disse que é homogênea, né? Então eu sei que vai ser exatamente aqui, né? No centro geométrico, que ela é aqui vale P. Ou seja, se esse comprimento aqui inteiro vale L, como ele disse, né? Uma placa de comprimento L, se isso aqui tudo vale L, então o P ele tá a uma distância desse extremo aqui igual a L dividido por 2, porque a placa inteira vale L. Mas calma, por enquanto vamos apenas ficar com a primeira informação. Encontra-se em equilíbrio na horizontal, ou seja, ela não tá fazendo... O que é equilíbrio na horizontal? Ela não tá fazendo isso aqui, ó. Ela tá parada, né? Ou se ela não tá parada, pelo menos ela não está acelerada, né? Ela pode estar em movimento, mas em um movimento sem aceleração. Ela não tá ficando cada vez mais rápida, ela tá numa velocidade constante. Tudo bem, mas isso não é o caso. Equilíbrio horizontal, ou seja, não tem forças atuando sobre ela na horizontal, apoiada. E cara, isso aqui que eu falei, tá, gente? Isso aqui seria um equilíbrio de forças, mas não seria um equilíbrio estático, tá? Estático ela parada, né? Como convém pensar assim também. Tá, mas enfim, não muda nada, tá? Porque, enfim, pros cálculos de força, tu vai continuar dizendo que as forças vão dar zero, independentemente se ela tá parada ou se ela tá em movimento. Em movimento, a única coisa que mudaria seria em relação ao trabalho dela, né? Ou em relação, né, melhor dizendo, à energia dela. Aí tudo bem. Mas assim não muda nada. Apoiada em apoiada em seus dois extremos por dois suportes E e D. Eu pensei, pô, o suporte deve ser um pezinho? Não, gente, o suporte é isso aqui, ó. Poderia até ser um pezinho, mas aí ficaria ruim depois pra você fazer o raciocínio. Eu supus que o suporte é isso aqui. Tudo bem que ficou muito feio aqui, né, o desenho. Ó, tá vendo? Imagine que você tá com dois suportes aqui, ó. Uma prateleira que ela tá sendo suportada por esses dois agentes aqui de suporte, tá? Ou seja, toda vez que a barra quiser... Qual é o prático efeito? Toda vez que a barra quiser girar, ó, olha onde ela bate. Ela bate no teto desse daqui e ela bate no chão desse daqui, entendeu? Toda vez que a barra quiser dar uma de assanhadinha e girar, ela no máximo vai ficar assim. Mas ela não vai conseguir girar muito, né? Tipo, ó, ela consegue girar isso aqui? Não, ela só consegue girar até no máximo aqui. Até no máximo isso aqui, né? Aí foi aqui ou aqui. Então não consegue girar muito. Tudo bem que aqui ficou meio difícil a exemplificação, né? Mas enfim. Então, uma força de intensidade P dividido por 2, ou seja, o peso dela não era P? Aqui, ó, ele disse, ó, peso P. Então aqui eu vou pegar o peso dela e vou dividir por 2. Se ela valia 5, se ela tinha 50 newtons, porque ela pesava 5 quilos, então aqui vão ser 25 newtons aplicados. O ponto é, não vem ao caso, porque a questão só quer cobrar a tua álgebra. Então você separa aqui e fica bem orquestrado. Aqui temos uma força P, porque como a barra ela é homogênea, fica bem no centro geométrico dela, o centro de massa. E aqui nós temos uma força P dividido por 2, que vai ficar numa distância, eu vou dizer que aqui é o suporte E, aqui é o suporte D, vai ficar uma distância do suporte E igual a, vou pegar aqui uma outra cor, igual a X, ok.
Aí aqui nós temos a segunda força sendo aplicada, que é uma força de P dividido por 2. Até vou tentar ser, como o professor Capitão faz, vou tentar ser bem realista nos vetores. Ou seja, aqui é um vetor P, ou seja, um vetor que deve ter o dobro do tamanho desse vetorzinho aqui. Por quê? Porque ele vale P e esse aqui vale metade dele, né? P dividido por 2. Tá bom, aí diz a segunda parte, aplicada verticalmente de cima para baixo, ou seja, daqui para cá, e aplicada verticalmente, ou seja, nesse eixo aqui. Esse aqui é o vertical e esse aqui é o horizontal. Perfeito. Aí diz assim, ó, sobre a prancha há uma distância X do suporte Y. Eu nem tinha explicado, né, pra você, eu nem tinha lido essa parte aqui de tanto que eu já tava com a questão na cabeça, né. Enfim, né, uma distância X. Aplicou essa força aqui de P dividido por 2. Aí diz assim, ó, para que a prancha permaneça em equilíbrio, a razão entre as reações, que reação? Galera, você concorda comigo que se essa prancha aqui, por alguma desventura, ela fizer isso daqui, ó. Não, peraí. Por alguma desventura ela fizer isso daqui, ó. Tá, esse lado aqui da barra não vai funcionar. Eu vou ter que ir no... Opa. Isso, eu vou ter que ir nesse outro aqui, ó. Então, se por alguma desventura ela fizer isso daqui, você concorda comigo que vai ter uma força. A barra vai fazer uma força para cima e esse suporte vai ter que fazer uma reação para baixo, de forma que essa barra fique estática, ou seja, de forma que essa barra aqui não rompa completamente, né? Não se sobrepõe aqui e tal, e vira mesmo, né? Ok? Então, Opa, então... Peraí... Foi. Então, a gente vai ter que fazer aqui uma análise das reações no suporte. Opa! Vamos ter que fazer uma análise nas reações dos suportes E e D, ok? Quais são, respectivamente? Quando eu aplico essa força aqui? Bom, eu já tenho que imaginar que o suporte E, ele vai estar sofrendo, né, uma força diferente do suporte D, tá? Eu vou fazer com vocês uma análise dupla, tá? Uma análise dupla. Como assim uma análise dupla? Vai ser assim, ó, eu vou estabelecer 2 pontos para serem o nosso eixo, tá? Um para cada comparação. Então, quando eu for descobrir a força em E, eu vou utilizar um eixo de rotação, e quando eu for descobrir a força em D, eu vou utilizar outro eixo de rotação. Tudo bem? Primeiro, vamos descobrir a força em D. A força em D, ok? Você vai estabelecer como eixo de rotação isso daqui. Então, aqui é o nosso eixo de rotação. É aqui que essa bolota aqui vai girar, tá bom? E eu vou fazer um tracinho aqui pra fora. Não atentem-se a esse tracinho aqui que eu desenhei. É só pra ser fácil de apagar depois, tá? E eu não apagar todo o desenho. Ok. E... vamos lá, se esse aqui é o meu eixo de rotação, você concorda comigo que a barra ela só pode fazer um único movimento. Ou ela só pode vir aqui para baixo, tá? Ou aqui para cima, mas ela não vai girar aqui. Ela vai girar a partir daqui. Então, eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês, tá? Ao invés da barra estar girando assim, ela vai estar girando assim. Ao invés dela estar girando assim, ó, em torno desse ponto aqui, ó. Em torno desse ponto aqui, mas a barra tá girando em torno daquele ponto ali. Não, ela vai estar girando em torno desse ponto aqui, ó, da extremidade. Aí você tem que pensar, tá, galera? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui pra ficar ultra didático. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, o problema é que isso aqui não é da mesma cor do papel, né? Pera aí, eu vou tentar ser ultra didática mesmo. Eu me lembro que tinha como escolher a cor. Aqui, achei. Isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Não. Essa cor aqui que eu quero. Pronto, foi. Então, o que eu vou fazer, ó? Foi. Então, essa barra aqui,
ela vai estar girando em torno do eixo dela, ela vai estar girando os dois lados. Ou seja, se o eixo de rotação fosse aqui no meio, né? Se fosse exatamente nesse ponto aqui, ela gira como? Assim, ó, ela gira como? Assim, ó, como vocês veem. Só que, e se o ponto de rotação dela, na verdade, for essa extremidade aqui? Como é que ela vai girar? Ela vai girar assim, ó. Mas que horror, porque ele faz a demarcação. Pera aí, gente. Vou melhorar isso aqui. É o melhor que eu consigo fazer, tá? Como é que vai ser o giro? Essa porcaria aqui fica marcando tudo. Enfim, gente. Mas você tá vendo que a maçaneta, ela não tem esse bracinho aqui, braço desgraçado. Enfim, se eu for girar, ela vai girar só pra cá, ok? Eu pensei que não ia marcar, mas marcou, aí estragou com todo o negócio, tá, gente? Mas imagine que isso aqui é um negócio que não existe, tá? Então, olha, exclui essa parte aqui, exclui essa parte aqui, por favor. Pensa que essa parte aqui não existe. Por alguma razão, eles quiseram botar com que essa parte aqui ainda existisse. Então, o que vai acontecer? Quando você for girar isso aqui, ó, quando você for girar isso aqui, ó, essa maçaneta, ó, o que acontece? Você não está girando aqui, ó, nesse eixo aqui de rotação, mas sim nessa parte aqui. Pensa exatamente numa maçaneta. Quando você vai girar uma maçaneta de uma porta, o que você gira? Você gira apenas esse negocinho aqui e não tem uma outra alavanca aqui girando junto, indo pra cima. Não. É só isso aqui que é baixo. Por quê? Porque o eixo de rotação tá fixo aqui. Perfeito? E não tem nenhuma alavanca para cá. Não importa se tem ou se não tem alavanca. O ponto é aonde está o eixo de rotação. Eu estou estabelecendo ele para ficar aqui. Uma vez que ele está aqui, vamos lá. FD seria a força aplicada aqui, ó, em D, ó. É a força de ação e a força de reação vai ser igual, tá? Então, FD, a força que D vai fazer, né, para baixo ali no suporte, tem que ser igual ao que? Então, FD, a gente acabou de descobrir aqui, pá. FD vezes quanto? Qual é a distância que ela tá do eixo de rotação? Ué, uma barra inteira. Ela tá, então, vezes L. Opa. Então, vezes L, que é uma barra inteira, que é o comprimento dessa barra. Perfeito. Isso daqui é igual a... Agora, vamos lá. Ó, ela tá barrando esse movimento. Você concorda comigo que a tendência era ela rotacionar para cima? Quando isso aqui vai para baixo, ela vai para cima, né? O movimento cíclico, ó. Se isso aqui está indo para baixo, ela, por consequência, está indo para cima. Perfeito. O ponto é, ela não está indo para cima. Então, ela está fazendo uma força do sentido para cá. Ok? Olha aqui a forcinha. Ela está sofrendo uma força para cima e está fazendo uma força para baixo. Perfeito. Essa força que ela tem que ser igual ao quê? Ela tem que ser igual à força que esse cabra está fazendo para baixo e que esse cabra está fazendo para baixo. Ambos a uma distância que a gente vai ver aqui do eixo de rotação. O primeiro, o P dividido por 2, né? O P dividido por 2, essa força aqui, ela está aqui distância do eixo de rotação? X. Então, vezes X. E essa segunda força aqui, que é a força peso, ela está aqui distância do eixo de rotação? Ela está a uma distância de L dividido por 2. Ou seja, o comprimento inteiro dividido pela metade. Por quê? Porque é uma barra homogênea. Então, L dividido por 2 vezes P, ok? Que é a força. Perfeito. Agora, você vai ter que o quê? FD é igual a... Eu vou pegar e vou botar em evidência P dividido por 2 vezes F mais L, ok? Importante, só botei aqui em evidência, ó, o P dividido por 2 e o P dividido por 2. Ambos eu botei aqui em evidência, tá? Só para ficar mais fácil. Agora, esse L aqui que estava multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Só que como ele vai estar dividindo tudo, eu vou pegar e vou botar dividido por 2L aqui. Perfeito? É isso aqui. Ok, isso aqui é a força em D. Agora eu vou mudar. O meu eixo de rotação não vai ser mais esse. O meu eixo de rotação vai ser agora o lado do D. Então aqui vai ser o meu eixo de rotação. Aqui vai ser o meu eixo de rotação. Então, o que acontece se ali é meu eixo de rotação? Aqui
essa barra aqui ela vai se esbarrar com essa parede e vai aplicar uma força F. Essa parede vai ter que fazer que reação? A mesma, né? Então ela vai ter que fazer com que essa barra aqui fique estática. Ou seja, não rompa essa parede aqui e comece a rotacionar. Não, é para ela ter um torque de 0, né? Estática também ter torque 0. Ok, então vamos lá. Vamos analisar que a força agora é FE, né? A força que o suporte E vai ter que fazer nessa barra. Ok, para manter estático, né? A força de reação é a mesma força que o E vai aplicar nela, né? A força que o E vai aplicar nessa barra é a mesma que a barra vai aplicar nele. Então, força de reação, tanto faz. O ponto é, vamos lá. A gente tem primeiro que entender, ó, esse suporte que ele vai estar fazendo uma força, né? O FE, ele vai estar fazendo uma força vezes L. Então, é a força do E vezes L. Essa forcinha aqui tá a uma distância do eixo de rotação igual a L. Perfeito. Que é o comprimento da barra. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Para poder, né, para poder anular, né, para poder cancelar. É igual a isso aqui. É igual ao P dividido por 2 vezes X. Não, porque X era a distância que ele estava desse ponto aqui. Mas agora a gente tem que ver a distância que ele está desse outro ponto aqui. Ué, se o comprimento inteiro é L, e eu tenho esse trechinho aqui me incomodando, porque o que eu quero mesmo descobrir é só esse trecho aqui, então eu vou pegar o L e vou tirar esse trecho aqui. Descartando esse trecho, eu só vou ficar com o trecho desejado, que é a distância do P dividido por 2 do centro de rotação. Perfeito? Vamos despoluir aqui a figurete. Então, perfeito. Então, isso aqui é vezes L menos X. Perfeito, perfeito. Mais esse P vezes L dividido por 2, né? Porque esse P tá afastado desse lugar aqui. Opa. Pronto. Tá afastado desse eixo de rotação igual a L dividido por 2. Perfeito. Agora sim, você vai ficar com FE é igual a... De novo, vou pegar e vou botar o P dividido por 2 em evidência. Então, vai ficar P dividido por 2 em evidência. O L eu também vou... Não, o L eu não vou trazer para evidência agora não, tá? Não vou trazer. É mais fácil eu fazer assim, ó, dividido por 2L, porque aí vai ficar o mesmo esqueminha desse daqui, tudo bem? Por isso que eu não vou trazer para evidência. Isso aqui tudo vezes L menos X mais L. Pronto. Perfeito. Agora eu tenho que fazer FE dividido por FD, porque é isso que ele pergunta, né? A razão entre as forças de reação no suporte E e D, respectivamente. Então, bora lá, né? Então, o primeiro FE, P dividido por 2L vezes L menos X mais L. Pô, galera, L mais L, 2L. 2L menos X. Meu Deus, 2L menos X. Ok, isso aqui tudo dividido por esse cabra aqui. Esse cabra aqui, ele é P dividido por 2L vezes X mais L. Ok, agora, para poder fazer divisão de frações, é só pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é que é o inverso disso aqui? O que está no denominador fica no numerador. Enfim, né? Tu só inverte. Ou seja, se isso aqui está dividindo, passa para cá multiplicando. Se isso aqui tudo tá multiplicando, passa para cá dividindo. É literalmente só isso aqui. Ok? Então eu vou fazer um tracinho maior aqui, ó. Sim. E aí a gente passa para cá multiplicando. Perfeito? Isso daqui vai dar igual a corta. Ficou 2L mais X dividido... Opa, mais não, né? Menos X dividido por X mais L. Aí essa resposta no gabarito é igual a letra I, ok? É isso.